Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Barros, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo um vídeo didático para tirar a dúvida de algumas pessoas que estão aprendendo a lidar com o baralho Lenormand, ou pessoas que às vezes não jogam, né? Mas estão sempre em contato de alguma forma com essas cartas que a gente conhece como baralho cigano, né? E eu estou trazendo aqui para tirar uma dúvida a respeito dessa carta aqui, que é a carta do caixão. Muitas pessoas têm medo dela, né? Porque quando a gente vê a carta do caixão, a gente associa a quê? A morte, né? É uma carta que sua aparência causa receio, né? Causa aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer. Mas eu quero que vocês tenham um olhar mais minucioso a respeito dessa carta, tá? Para que vocês não tenham uma limitação do seu real significado. Antes da gente começar com essa aula básica, eu gostaria que vocês deixassem suas curtidas, seus comentários após ao término deste vídeo, né, para que vocês compartilhem comigo as suas experiências com baralho cigano, se vocês são cartomantes, se estão aprendendo ou são apenas consulentes, né, mas que têm curiosidade em entender o significado de cada carta. Eu gostaria que vocês deixassem aí as suas percepções, o que vocês entenderam do vídeo, porque ajuda no engajamento do vídeo, do canal, né? Eu tenho feito também alguns vídeos referentes ao Big Brother, né? Para saber como que está sendo a trajetória do programa, dos participantes, e tem ajudado bastante. Vocês também têm comentado, têm pedido que eu faça mais, né, destes conteúdos, então eu agradeço muito o retorno de vocês, tá bom? Eu agradeço muito porque está ajudando no crescimento do canal, tá bom? Então, deixa aí a sua curtida, seus comentários para ajudar aí, tá? E caso vocês queiram também uma consulta, tem aí, aparecendo aí rapidamente, o número do meu WhatsApp para que vocês possam agendar uma consulta, tá bom? E também tem o número na descrição. Recado dado, vamos à aula. O que acontece, pessoal? Eu decidi fazer esse vídeo porque uma pessoa comentou em um dos meus vídeos que a carta do caixão, ela também representa transformação. Eu fiz um vídeo, né, falando sobre o Big Brother, e um dos participantes saiu a carta do caixão. Foi a carta da Aline, né, que ela saiu em uma leitura a respeito do paredão, e eu falei sobre a questão de fim, né, e a pessoa falou, não, mas a carta do caixão também é transformação. Então, originalmente, a carta do caixão, ela representa fim. O significado básico do caixão é fim. Porque quando a gente vê caixão, a gente já associa a morte, tá? Então, hoje em dia, a gente vê muitos cartomantes, pessoas que estão aprendendo a fazer a leitura com baralho cigano, querer amenizar o significado desta carta, falando assim, é transformação, você vai passar por uma transição. É possível que essa carta traga a transformação, a transição? Sim, mas ela precisa ter cartas que indiquem isso, porque a carta do caixão, ela vem aqui finalizando, ela é uma carta fria, ela tá ali com o corpo que vai ser sepultado, tá? Então ali, ou seja bom ou seja ruim, já acabou. Vai para debaixo da terra, vai para a gaveta, vai ser queimado, não importa. Então, para entender o que virá, né, se haverá uma transformação, tem que ter cartas que indiquem vida. Quais cartas que a gente pode indicar que é vida para ter essa transformação? A criança, porque a criança é nascimento, né? Continuidade, os primeiros passos. A cegonha, porque a cegonha também está ligada à fertilidade, é um símbolo, né, europeu que está relacionado à fertilidade, nascimento de uma criança. Ela é uma carta migratória, né? Quando está chegando o inverno, ela vai para regiões mais quentes, né?
Então ela sai desse estado frio para um lugar quente. É praticamente como se fosse uma fênix, né? Na mitologia grega, a fênix era um pássaro que quando chegava ao fim a sua vida, ela pegava fogo, ela virava cinzas. E das suas cinzas, ela ressurgia, né? Então é uma carta de renascimento, de continuidade. A carta da árvore também é uma carta de vida, né? É uma árvore frondosa, entendeu? Quando tem essas cartas após a carta do caixão, aí sim a gente consegue entender que tem uma transformação. As pessoas têm essa imagem da transformação, da transição, né, no caixão, por conta de dois fatores. O tarô, né, que a carta da morte do tarô tem esse significado de fim e de transição em uma só carta, né? E também porque tem uma visão muito espiritual de que a pessoa, né, perde a sua vida, mas sua alma continua viva, né? E então que o corpo se vai, mas a alma continua viva. Beleza, a gente que é espiritualista tem essa crença, mas o significado desta carta aqui, ela é mais material. Não é um sentido espiritual de que tem vida após a morte, não. Ela está falando praticamente da questão física. Ela está falando da questão de acabou, entendeu? Então não quer dizer que você vai colocar assim, saiu a carta do caixão, então ó, tem uma situação, chegou aqui no final, você vai dizer, olha, vai ter uma transformação. Tem cartas de vida que eu acabei de citar? Sim, aí sim, você pode considerar a transformação. Mas se ela é a última, é finalização, tá? Eu tô pegando aqui a carta do White, né? É o tarô de White, que a gente hoje em dia é chamado de White Smith, né? Em homenagem a Pamela Smith, que é a ilustradora deste tarô, né? A gente tem que ter uma diferenciação da seguinte situação, tá? O tarô, ele é mais antigo que o baralho Lenormand, tá? O tarô, não esse daqui, tá? Porque o tarô de White, ele foi criado em 1909, tá? O tarô que a gente conhece, né, as primeiras cartas de tarô, elas surgiram na Idade Média, tá? Lá pelo século XV, né? As origens, né? Existem aí um estudo, né? Que a origem do tarô tem lá pelo Egito, pela Ásia, né? Um desses duas localidades que tem ali a possibilidade da origem do tarô. Mas o que a gente sabe até hoje que o tarô teria surgido na Idade Média no século XV, entendeu? E aqui na Carta da Morte, ela tem, mesmo que eu esteja usando aqui o tarô de White Smith, né? Ela tem essa simbologia de que algo vem para ser terminado, né? Mas depois vai ter um recomeço, né? Temos aqui a carta do Sol, entendeu? Por essa carta aqui por si só, ela traz a simbologia, o fim e o renascimento. Algo acaba para que o outro possa começar, entendeu? E essa carta aqui, o baralho Lenormand, a gente chama de baralho cigano, mas isso já é uma ideia mais brasileira, tá? O baralho Lenormand, ele já surge lá por volta de 1799, tá? Ali já chegando ali o século XIX. E antes disso, né, assim como o tarô, ele era um jogo. Ele era um jogo, parecido assim com o jogo da vida, né? No caso do Lenormand, o jogo da vida. Então, ele até mesmo no conceito antes, né, de ser um oráculo, neste jogo da esperança, se caísse, a pessoa caísse na carta, né, do caixão, ela morria simbolicamente, entendeu? Não tinha essa questão de transformação, entendeu? O tarô também era usado também como um jogo de cartas, tinha um jogo específico para ele, eu não sei como que funciona, ainda não tenho a minha pesquisa referente a isso, mas de qualquer forma, essa carta não tem renascimento, ela acaba, tá entendendo? Então,
a gente tem duas questões de confusão, porque a pessoa está associando a carta do tarô, né, que tem essa possibilidade de fim e renascimento, e uma questão que as pessoas também não querem encarar o fim, né? As pessoas têm dificuldade em aceitar que todos nós um dia iremos morrer. É um processo natural da vida, né? Tanto que essa carta aqui é uma das cartas que a gente considera fora do nosso controle. Por quê? Quando essa carta está aqui no jogo, ela sempre vai falar de algo que terminou ou que vai terminar e que não tem como você burlar isso. O máximo que essa carta pode trazer aqui para você é você se preparar para esse final, tá? Não existe meio na leitura de você mudar essa situação, e sim você se adaptar com esse final, tá? Uma coisa curiosa aqui, que temos aqui a carta da foice. No tarô de Whitesmith, né, a morte ela não vem aqui como aquele esqueleto, né, do tarô de Marsella com a foice, né, o ceifador, né, ela vem aqui como um cavaleiro do Apocalipse. E aqui ele não traz a foice, tá? Ela não traz a foice. E a gente, então, as pinturas, né, a alegoria, a foice, ela está associada, né, a essa carta, e podemos dizer que essas duas cartas aqui é como se fosse a carta do tarô desmembrada, entendeu? Essa carta da foice que representa o corte, a transformação, né, que vem, né, do simbologia de transformação. Por quê? A foice ela vem aqui cortando, sem dó nem piedade, uma situação. Mas a gente pode ver que nas imagens de qualquer, pelo menos na maioria das cartas, a gente vê a presença do ramo de trigo, entendeu? O trigo, quando ele está maduro, ele é colhido, mas ele só é cortado, o seu caule é cortado, mas ele continua na raiz. Então, a foice ela vem aqui para cortar o trigo, para ser colhido, mas depois ele cresce novamente, entendeu? Então, a gente pode entender que a foice, ela limpa o campo, mas depois tudo vai retornar. Ela tem um pouquinho daquela energia da torre no tarô, que é algo que é imprevisto, né? E causa um abalo na vida da pessoa, mas depois a pessoa vai se recuperando. Na foice, ela não é tão drástica por si só como a carta da torre. Você precisa ver quais são as cartas que vêm depois dela, que você pode associar a essa transformação, né, ou impacto, né? Eu, por exemplo, eu faço nas minhas leituras o seguinte: tudo que está aqui antes, né, no meu lado esquerdo, antes da carta da foice, é o que foi cortado ou o que vai ser cortado, né? E o que virá depois da carta da foice vai representar o que vai surgir, né? O que vai ser a transição, a transformação, o resultado, né? Então eu faço esse método. No método alemão, né, o que está do lado da lâmina é o que vai ser cortado, né? E aqui, que está mais do lado assim, que não corta, é o que está sendo acelerado. Só que no caso, gente, eu estou usando aqui a carta do caixão como exemplo, é porque eu só peguei essas cartas. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês, independente se o caixão estiver aqui ou aqui do lado da lâmina, caso você faça a leitura do método alemão, do direcionamento, o caixão ele não tem como ser anulado pela foice, tá? Porque eu tô falando, a morte é um processo natural que a gente não tem controle, tá? Seja aqui ou seja aqui, a gente vai entender que o fim vai acontecer, entendeu? O fim vai acontecer, né? Ou realmente um falecimento pode acontecer, entendeu? Mas é o fim, tá? Isso aqui, ainda mais que aqui, essas duas cartas juntas, é praticamente isso aqui, né? Praticamente a carta da morte presente aqui nessa leitura. Mas lembrando que eu já não estou falando para você interpretar como transformação, tá? Você vai depender de cartas aqui do lado. Então, o que eu estou querendo explicar aqui com vocês com essa aula básica aqui é que o caixão só tem essa simbologia dentro do que eu aprendi
que você precisa ter cartas que anunciem a vida, cartas vivas, né? Que tragam um renascimento após esse fim, tá? Aí sim você pode interpretar como uma transformação, tá? E é uma carta forte, é uma carta natural que você não tem controle dessa finalização. Um método que eu costumo fazer aqui, por exemplo, vamos fingir que tem 3 cartas, né? Aí essa carta aqui é a primeira. Eu digo que, fulano, olha, aqui eu vejo que você está vivenciando um luto, você perdeu alguma coisa ou alguém, você ainda não conseguiu superar, né? Ou é um dos métodos, né? Ou quando é por último, eu digo, tal coisa vai terminar, vai acabar. Entendeu? Vamos supor que eu fiz a leitura de 3 cartas. Foi a última, eu já interpreto aqui. Vai acabar. Entendeu? Se eu fizesse uma leitura com mais cartas, eu poderia ver, né? Se isso aqui o que vai ocasionar, se vai ter uma transição, se for em cartas mais, por exemplo, pesadas, como uma montanha, eu já vejo que a pessoa poderá ficar estagnada no seu luto por conta disso. Eu estou falando luto, mas é mais no sentido de perda no geral, tá? Porque luto é aquela coisa da pessoa processar uma perda, seja lá qual for, entendeu? Então, só para explicar para vocês, tá? Que caixão é fim, a base é fim, tá? Claro que algumas questões que você está vendo, questões de saúde, ela também pode ser indicar a pessoa que está acamada, tá? Mas não é a questão. Eu só estou falando isso aqui porque eu lembrei, aí quis incluir. Carta da morte do tarô, sim. Finalização e transformação, tá bom? Aqui, beleza. E a carta da foice, tá? É a que traz a transformação, mas algo precisa ser cortado, né? Ou um alerta que a pessoa precisa cortar, ou algo vai ser cortado fora do controle da pessoa, né? E uma dica que eu também falo para vocês lembrarem de duas divindades da mitologia grega. Cronos, que é o deus do tempo, né? Que a gente associa a Saturno na mitologia romana, né? É o Deus que carrega a foice, é impiedoso, não espera, você tem que colher tudo no seu tempo. As ações, né, que retornam para você, né, o plantar e colher. E também está associada a deusa Deméter, né, a deusa da agricultura, que também está associada à foice, que tudo tem o seu tempo. Um exemplo, a gente ainda está sendo regido pelo planeta Saturno, que só vai entrar Júpiter quando esse calendário astrológico terminar. A gente ainda é como se a gente, para a astrologia, a gente ainda estivesse com a regência de Saturno, né? É como se a gente ainda estivesse em 2024 e não em 2025. O ano só vai virar mesmo para 2025 em março, quando o Sol entrar em Áries, né? Então, eu percebi muito a força de Saturno de perdas repentinas, pessoas perdendo emprego rapidamente, pessoas perdas mesmo significativas, né, de falecimento muito, muito significativo. Então a gente precisa perceber toda essa energia que tem na foice, é o repentino, e ela também traz a transformação. Então estou trazendo essas dicas extras para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o significado da carta do caixão. Vocês gostaram? Vocês entenderam do significado? Vocês sabiam dessa? Deixe seus comentários, tá? Querendo que eu faça mais vídeos explicando algumas cartas que vocês tenham dúvida, vocês podem deixar sugestões aí. Eu realizo também aulas particulares com baralho cigano. Se você quer aprender um pouco mais, eu dou até o contexto histórico. Pode acessar aí pelo link que tem aí na minha descrição. Pode também entrar em contato pelo número que eu estou deixando aí. Não, é o mesmo número para as consultas, e eu posso conversar um pouquinho com vocês como é que são as minhas aulas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!